Olá, amigos e amigas. Meu nome é Marco Antônio, estudante do curso de Direito da Universidade Federal do Tocantins, da disciplina Direito Constitucional 1. E no programa de hoje, iremos conversar um pouco com os colegas Gabriel, Michel e Lucas a respeito de um tema relevante e importante para o país. Passaremos aqui os nossos 10 a 15 minutinhos falando a respeito da propaganda política e sua legislação correlata, como também a sua aplicabilidade. Então, para começar o nosso bate-papo, chamo aqui o nosso colega Michel Wesley para explicar para a gente um pouco o que seria a propaganda política e as suas espécies. Por gentileza, Michel. Então, Marcos, existem algumas divergências mesmo entre autores consagradíssimos para tratar sobre a propaganda política. Mas por questão de simplicidade, né, e tempo também, acho que a gente pode adotar a perspectiva do Joel Cândido, no livro dele de Direito Eleitoral, que, diferente de outros autores, ele divide propaganda política em só 3 categorias, que é a propaganda partidária, a intrapartidária e a propaganda eleitoral. Mas antes da gente ver especificações, né, a propaganda ela é uma arte de convencimento. E quando esse convencimento ele tem viés político, a gente tem uma propaganda política. Então, a partir daí, os nomes já começam a dar pistas de como as coisas vão funcionar. A propaganda partidária é esse convencimento de viés político, mas no âmbito do partido, sem muita surpresa até aí. Mas isso não é aquela propaganda que a gente está acostumada, que é a eleitoral. A propaganda partidária tem por finalidade divulgar os ideais do partido, os programas, as propostas, e ela não pode se confundir com a propaganda eleitoral, porque na propaganda partidária é vedada a menção de nome de candidato ou qualquer tipo de promoção de pleito eleitoral. Mas o objetivo da propaganda partidária é obter novos simpatizantes ao partido, novos filiados, e dar instruções àqueles que já são parte do partido. E uma coisa nova e muito interessante dentro da propaganda partidária é o objetivo de aumentar a representatividade e a participação política de mulheres e minorias. Tá? Então isso tem sido uma inovação legal aí. A propaganda partidária com horário gratuito tinha sido revogada em 2017 e voltou agora com essa ênfase, né? E tudo isso acontece por TV ou por rádio, em horário cedido pelo governo, então é gratuito para o partido, e isso só vai até o semestre anterior às eleições, ou seja, até ali meados de junho. Então não pode haver no período eleitoral propaganda partidária, porque uma poderia influenciar a outra, né? Já a propaganda intrapartidária entra dentro do partido, é uma propaganda, visa o convencimento com viés política dentro do próprio partido. E diz respeito mais a conseguir votos ou ser eleito para algum cargo ou uma função dentro do partido, né? E não pode ser exibido ao grande público. Então não pode ser vinculado na TV, em rádio ou em outdoors, e ocorre somente nos 15 dias anteriores a essa votação que o partido faz. Então a propaganda intrapartidária ela é diferente, né? E acabou esse período de eleição dentro do partido, cessa a propaganda intrapartidária e se dá fim em todo o material da campanha, tá? Então é por isso que a gente não, o público em geral não ouve muito das propagandas intrapartidárias. E para não acabar o tempo dos meus colegas, Marcos, que eu falo demais, eu vou confiar neles para explicar a propaganda eleitoral, que eu acho que é a mais impactante das 3 e talvez a que precise de mais tempo, né? Então eu vou me dar o direito de ir só até aqui, tá? Pois bem, Gabriel, você pode esclarecer os detalhes em torno da propaganda eleitoral para nós? Bom, Marco, primeiro a gente deve definir o que caracteriza uma propaganda eleitoral. E como a gente está falando de uma espécie de propaganda política, é óbvio, como o Michel agora pontuou, que a sua caracterização não foge do escopo persuasivo. Então, nesse sentido, caracteriza a propaganda eleitoral aquela cujo conteúdo mencione, ainda que de forma indireta, candidatura ou ação política que se pretende desenvolver, ou mesmo razões que induzem a concluir que certo candidato ou candidata é o mais apto ao exercício de determinada função pública. Além disso, é fundamental pontuar que esse tipo de propaganda política é aquele ao qual a gente está mais habituado.
afinal se dirige à população em geral e também é aquele qual mais versa sobre a legislação eleitoral. Excelente, Gabriel. Porém, percebi que a gente acabou de entrar no ponto interessante da discussão, pois se há uma complexa regulamentação, há também uma complexa diferenciação ao redor das modalidades de propaganda eleitoral, como também das irregularidades, tanto em sua produção como também na reprodução. Confere? Exatamente, Marco. Quanto às modalidades de propaganda política, eu vou deixar para o Lucas falar daqui a pouco. Mas a respeito do uso regular dessa espécie, eu posso citar em especial o caso de extemporaneidade, aquele qual bate com a descrição que eu dei de propaganda política, no entanto é realizado fora do tempo previsto por lei para acontecer, no caso a partir do dia 15 de agosto. E por isso tem multa prevista tanto para o responsável quanto para o seu respectivo beneficiário, claro, se comprovado prévio conhecimento, no valor de R$ 5.000 a R$ 25.000, ou valor equivalente ao da propaganda, se maior que este último valor, no caso. Bom, mas não só de sanções vive a legislação eleitoral, certo? Pois bem, ela também regulamenta, sobretudo nas disposições da Lei 9.504/97, a chamada Lei das Eleições, sobre o famoso horário eleitoral gratuito, bem como sua periodização e distribuição ao longo da jornada eleitoral. Gabriel, você pode explicar melhor essa parte, por favor? Então, o horário eleitoral gratuito começa a ter forma a partir da elaboração de um plano de mídia. Plano esse que é debatido para cada eleição que se faça, sendo ela em âmbito geral municipal, e plano esse que também é definidor da distribuição das peças de propaganda nos sinais de TV e rádio. Agora veja bem, o horário eleitoral gratuito chega a gente quando chega também a essas mídias. Quais mídias de TV e rádio que estamos falando? As mídias de TV com o sinal UHF ou VHF, no caso as abertas, as emissoras de rádio em geral e as emissoras de TV vinculadas a algum órgão constituinte do Poder Legislativo. E veja bem, isso ocorre a partir de 35 dias anteriores à antevéspera da eleição. E assim, a gente sabe que o tempo nessas mídias é muito precioso. Então, ele tem que ser distribuído seguindo alguns critérios. Então, em primeiro plano, a gente tem o critério pela relação percentual, na qual o tempo de propaganda é proporcional 90% ao número de parlamentares na Câmara dos Deputados. E aqui, a gente tem que abrir um parêntese porque considera-se, nas coligações para eleições majoritárias, o resultado da soma da quantidade de representantes dos 6 maiores partidos ou federações que a integrem e 10% divididos igualitariamente. E em segundo plano, e igual relevância, há de se pontuar, observando para as eleições proporcionais a divisão percentual no número de, no mínimo, 30% destinado a candidaturas femininas e de pessoas negras. Tudo isso ainda amparado pelo uso de recursos de acessibilidade, como legendas em texto, janelas com intérprete de Libras e audiodescrição. Obviamente, sob a responsabilidade do partido, coligação ou federação em questão. Muito interessante, Gabriel. E a respeito do horário em que serão reproduzidas as peças de propaganda no horário eleitoral gratuito, o que você traz pra gente, Gabriel? Olha, Marco, eu elaborei um esquema que está na tela de quem está nos acompanhando pelo YouTube e que nos mostra os dias e os horários, no caso em vermelho nas emissoras de rádio, em verde nas emissoras de televisão, para os postulantes a cada uma das sessões inscritas para o nível de primeiro turno. Assim, é preciso pontuar que além desses horários, as emissoras de rádio e televisão também devem reservar 70 minutos diários, de domingo a segunda, para inserções de 30 a 60 segundos, distribuídos ao longo da programação vinculada entre as 5 horas e 24 horas, a critério da respectiva legenda, coligação ou federação, observando os 3 seguintes blocos de audiência, das 5 às 11, das 11 às 8 e das 18 às 24 horas. E para o segundo turno, Gabriel, tem alguma alteração, tem alguma diferenciação? Como é que funciona? Olha, para o eventual segundo turno, já a partir da sexta-feira seguinte à realização do primeiro turno e até a antevéspera da eleição, as emissoras de rádio e TV já têm de reservar 2 blocos diários de 10 minutos para cada carro concorrente, sendo que esses blocos terão início às 7 e às 12 horas no rádio e às 13 e às 20 horas na televisão. Ademais, o período diário de propaganda deve ser dividido igualitariamente entre os candidatos e,
As emissoras de rádio e televisão ainda devem reservar a cada cargo 25 minutos, de segunda a domingo, para serem utilizados em sessões de 30 e 60 segundos, observando aqueles mesmos 3 blocos de audiência que eu falei anteriormente. Perfeito, Gabriel. Perfeito, perfeito. Agora vamos conversar um pouco agora aqui com o nosso colega Lucas Santiago. Você pode nos contar quais são aquelas modalidades ou tipos de propaganda eleitoral? Existem 10 tipos de propaganda eleitoral descritas na Lei 9.504 de 97. Elas são a propaganda em geral, a propaganda em bens particulares, a propaganda em bens públicos, a propaganda na sede do Poder Legislativo, propaganda em via pública, propaganda por meio de alto-falante, propaganda mediante distribuição de brindes, propaganda por outdoor, carreata, propaganda na imprensa escrita e a propaganda assemelhada à propaganda pública. Dentre essas 10, vale destacar a propaganda em bens privados, que a lei diz que deve ser espontânea e gratuita, mas sabe-se que na realidade é quase impossível essa fiscalização e muitas pessoas acabam trocando por dinheiro o uso dos seus bens privados como meio de fazer propaganda. Outro tipo de propaganda também que vale destacar é a propaganda de bens públicos. Essa lei diz ser proibida de ser feita, sendo bem público qualquer bem que a população tenha acesso em geral, como, por exemplo, postes, sinais de tráfego ou viadutos. Beleza, Lucas. Agora há pouco falamos de irregularidades no processo de produção e reprodução de propaganda eleitoral. É presumível que haja uma fiscalização? Explique pra gente aí como ela ocorre, Lucas, por gentileza. A fiscalização da propaganda eleitoral ela pode ser feita por todos os cidadãos ou candidatos que tomarem conhecimento da irregularidade. A denúncia ela deve ser feita à Justiça Eleitoral ou ao Ministério Público. Vale também lembrar que o juiz eleitoral tem alguns poderes de polícia em relação à propaganda irregular. Ele pode, por exemplo, de ofício, mandar retirar uma propaganda irregular sem dar tempo da outra parte se manifestar. Isso por conta do alto poder de convencimento da propaganda. Muito importante essa informação, Lucas. Agora, eu já ouvi uma história sobre direito e resposta. O que vem a ser isso, Lucas? O direito de resposta ele é uma ação que pode ser proposta por candidatos, partidos ou coligações que se acharem ofendidos por frases, palavras ou ideias que não correspondem à verdade. É importante saber que o ofendido ele poderá pedir o exercício do direito de resposta dentro de determinados prazos que irão depender de acordo com o meio de comunicação que foi usado para a propagação da difamação. Sendo esses prazos 24 horas, quando se tratar do horário eleitoral gratuito, 48 horas, quando se tratar de programação normal de emissora, 72 horas, quando se tratar de órgão de imprensa escrita, e a qualquer tempo quando se tratar de conteúdo que esteja sendo divulgado na internet. Bom, pessoal, chegamos ao final, infelizmente. Quero agradecer a presença dos colegas Gabriel, do Michel e do Lucas nesse podcast de hoje, pois foi muito proveitoso mesmo, esses esclarecimentos a respeito da propaganda eleitoral no Brasil. Satisfação a todos e desejo uma excelente semana para todos. Fiquem com Deus, até a próxima.